paz do Senhor. Eu estava aqui fazendo o serviço da minha casa. Eu tinha anunciado nas redes sociais que eu ia estar fazendo um vídeo, compartilhando algumas experiências minhas no Ministério Infantil, também sobre o batismo com o Espírito Santo e também falando como você deve buscar o batismo com o Espírito Santo, né, de acordo com aquilo que o Espírito Santo me orientou para que eu orientasse as crianças, etc. Mas eu estava pensando em fazer isso amanhã, o meu plano era fazer amanhã. Porém, o Espírito Santo, enquanto eu fazia o serviço, ficou aqui falando comigo, ministrando a mim, ensinando para que eu fizesse agora. E eu não estava preparada para agora. Eu ia, estar só amanhã cedo fazendo. E amanhã, quem assistiu o meu vídeo lá no YouTube, Lei de Deus versus Lei de Moisés, sabe que para mim é melhor no dia de amanhã, no sábado, que eu fazer as minhas gravações no estudo. Mas como o Espírito Santo me disse para que eu fizesse agora, ele sabe todas as coisas, ele conhece o assunto amanhã, eu estarei fazendo agora, a glória de Deus. Eu quero convidar você, antes de eu falar da minha experiência com o batismo do Espírito Santo, convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos 1, capítulo 1, versículo 4, nós vamos ler o versículo 5, o versículo 8 e o 14. Vamos lá? Atos 1 diz assim, no versículo 4: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Aqui falando de Jesus. Pediu para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Algumas versões falam no Espírito Santo, mas aqui fala como. Agora no versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus, aleluias. Então aqui a promessa do batismo com o Espírito Santo, que Jesus faz, diz que vai descer, ele disse que ia descer poder, através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descesse, eles iam receber poder, eles pregariam, depois disso se tornariam testemunhas, testemunhas de Cristo. Depois dessa situação, deste momento, eles iam se tornar verdadeiramente testemunhas de Cristo e poderiam sair pregando até os confins da terra. Por isso o Senhor Jesus pediu que eles esperassem receber esse poder para que eles pudessem fazer a obra, com excelência ali, com a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos em Atos 2, vamos ler Atos 2, quando se cumpre isso, no verso 3. Vamos ler o verso 2 também, eu coloquei 3 e 4 aqui, mas tá no 2 também. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia que falassem. Glória a Deus. Aqui o tema é a descida do Espírito Santo. Você pode ler na sua Bíblia, Atos 2. Que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, os discípulos, os seguidores de Cristo, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, todos aqueles que estavam se juntando para orar, buscar a presença do Senhor, esperar a promessa do Senhor da descida do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. Vamos ler agora, e vocês perceberam que na hora que eles receberam, eles falaram em línguas, Eu quero dizer que eu não vou entrar muito, aprofundar nesse tema, porque o foco mesmo do vídeo, é específico. Eu vou ficar nele, mas em breve eu vou estar falando também, fazendo um vídeo só falando do batismo com o Espírito Santo, sobre o dom de variedade de língua lá que está em Coríntios. Vou ajudar vocês a compreenderem algumas coisas que tem gente que tem dúvida. Eu mesmo, no passado, antes de ter a experiência de ir com Deus, eu também tinha dúvida e não entendia certas coisas. Então é normal. Mas vamos a Atos 10. Atos 10. Vamos ver o que tem. Atos 10, 44 e 46. Diz assim a palavra:
Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então eles falaram em línguas e engrandeciam a Deus. Quando eles receberam o dom do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo caiu ali sobre eles, diz a palavra, e eles também engrandeciam a Deus. Atos 19, 6. Quando cai o Espírito Santo sobre a pessoa, quando desce o Espírito Santo, ele fala em línguas. É o sinal, o primeiro sinal que está aqui na palavra que nós lemos. Capítulo 19 de Atos, verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém. 1 Coríntios, vamos ver 1 Coríntios 14, 13 agora, irmãos. 1 Coríntios, eu acho que é 14, 13, não sei se eu marquei certo. 13. Não é Coríntios 14, 2. Aqui, eu quero ler o versículo 2. Capítulo 14, versículo 2, que eu já não vou aprofundar nesse tema aqui do dom. Quando for mesmo, eu vou aprofundar. Eu quero falar como você deve buscar. Aqui, ó, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. E o que é interessante aqui, o verso 4, que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, quando falamos em língua, nosso espírito é edificado. Aí ele fala quem ora, né, mistérios, ora em língua, ora em espírito, ele ora bem, dá bem graças. Mas eu não vou entrar agora nisso, agora eu quero falar da experiência e vou falar sobre isso aqui, vocês vão entender na hora que eu chegar nesse assunto. Fiquem aí, tá? Mas é isso aí. A igreja que eu cresci era pentecostal sim, porque acreditava no batismo com o Espírito Santo, né? Acredita no batismo com o Espírito Santo até hoje, né? No Pentecostes, pentecostal. Porém, era uma igreja que não achava necessário, né, estar ali durante os cultos falando glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, só quando se juntava com outros irmãos da mesma igreja de outra cidade. E aí quando se juntava, quando tinha culto especial, né, aí os irmãos de outra cidade vinham e tinha glorificação. Porém, assim, eu, na minha experiência, na localidade aqui da cidade, eu não via ninguém falando em língua, só quando se juntava com os outros irmãos da outra cidade. Então, ali eu não tinha o pensamento, né, de buscar o batismo com o Espírito Santo, não tinha também o entendimento necessário. Confesso para vocês, eu não tenho vergonha de falar, porque o Senhor mudou a minha vida, me transformou, glória a Deus por isso. Eu era assim muito religiosa naquilo que eu acreditava. Eu lembro muito bem da história de Saulo, né, que ele era religioso. Naquilo que ele estava perseguindo os cristãos porque ele acreditava que ele estava certo, que né, os cristãos estavam errados, que eles estavam em contrário a Deus, né? Ele achava, né, que ele estava certo, mas ele não estava. Mas Deus viu o coração dele, que ele fazia, né, pensando que estava certo, né, em sinceridade naquilo que ele estava fazendo. Ele achando que estava defendendo a lei, né, a lei do Senhor, defendendo, né, a Torá e etc. E eu, Alabassurianda, Lamandai, Arabassurianda, Labas, glória a Deus, aleluia, santo, Tarabassurianda, Lamanai. E eu, assim era, né? E eu tinha, quando eu ia falar da palavra com alguma pessoa falava assim, nossa igreja não tem glória a Deus, não tem glorificação, não tem a presença de Deus, uma igreja, né, que fria espiritualmente. E quando eu ouvia isso, eu ficava muito triste e me irritava dentro de mim, falava, não precisa de glória a Deus, não precisa de adoração, não precisa de glorificação. Nós cantava hinos, né? Então eu achava que tá cantando o hino ali normal já era uma adoração, né? E a obediência também a Deus já era uma adoração, eu achava que era só isso. E aí eu falava, não, você que tá perdendo tempo dando só glória a Deus, você precisa mudar em certas coisas, que não sei o quê, né? Era quase um debate, né? E
eu já pedi perdão para quem eu falei isso, gente. Eu já pedi, depois que Deus, né, me iluminou, eu pedi perdão já, né? Quando Deus clareia, traz a iluminação através do Espírito Santo, a nossa vida muda. Glória a Deus. Que é uma coisa com a outra, né? Então, a adoração é muito importante. E eu tinha uma doença chamada transtorno maníaco depressivo. Primeiramente, antes de alguém julgar isso, existem vários tipos, né? Grau. Eu tinha alguns sintomas. Um dia, quando mais pra frente, Deus permitindo falar, né? Detalhes da situação. Mas eu tinha essa doença, mas eu não era uma pessoa que não tinha o conhecimento. Eu buscava Deus, né? Buscava a palavra, só não tinha a glorificação. E o Senhor, o meu esposo, já conhecia, já entendia que era estar numa igreja que glorificava, então ele me falava muito. Mas o Espírito Santo já tinha me dado sonho, pedido para que eu glorificasse na igreja, me dado um sonho, me revelando que algo aconteceria quando eu começasse a glorificar. E eu comecei a glorificar, comecei a glória a Deus, porque era assim que eu via no sonho. E eu comecei a buscar o batismo do Espírito Santo. O Espírito falou para mim, né, buscar, falou para mim das experiências dele, que era bom buscar, e eu fui buscar. Como que eu fui buscar? Eu orava, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Só isso. Não era uma hora de oração, 2 horas de oração. Antes disso, toda vez que eu dava uma crise da minha doença, eu chorava muito e eu achava que ia morrer, porque o médico tinha falado que se eu dasse uma crise igual a primeira que eu dei, quando fui diagnosticada, eu poderia morrer. Então, quando eu chorava, eu falava, Senhor, me cura. Só que depois, como eu passou 3 anos orando, o Senhor não me curou, porque eu vivia desesperada querendo que Deus me curasse, mas eu não descansava no Senhor, não entregava. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas, não é? Não é verdade? Às vezes nós queremos buscar outra coisa primeiro e esquece da glória de Deus, não, né? De buscar algo para agradecer o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E o que acontece? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Acontece que eu desisti de buscar minha cura, comecei a fazer a vontade do Senhor. Eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, em oração. E eu sabia que era para dar glória a Deus, porque o Espírito Santo tinha me falado em sonhos, e eu comecei a dar glória a Deus. E o Espírito Santo mudou os hinos que eu cantava na casa do Senhor. Eu sempre cantava hinos que transmitiam uma mensagem direta para a pessoa. Não um hino que era verdadeiramente louvor, porque eu entendo que louvor, hino de adoração de louvor, você não está falando com uma pessoa, ou você está falando das grandezas, né, de Deus, do que Ele faz, do poder dele, ou você está falando diretamente com Ele. Senhor, venha fazer isso. Senhor, meu Pai, eu entrego a minha vida, eu estou aqui para te adorar, para te ajudar, eu tenho sede da tua presença. É uma adoração, um louvor que você fala diretamente com Deus, o que você está sentindo, que a tua alma sente, o que a tua alma acredita, e você expressa palavras de exaltação, de agradecimento, de glorificação ao nosso Deus. Eu espero que você tenha entendido. Halabá, Surianda, Lamanai, glória a Deus. E aí o Senhor mudou os meus louvores, e quando eu comecei a louvar os hinos que Ele me orientou, eu comecei a chorar. E esse choro era da alegria que o Espírito Santo estava concedendo a mim. E eu chorava muito. E eu não entendia o porquê eu chorava. Isso que é interessante, eu não entendia. Mas eu gostava de sentir aquilo, mas não sabia o porquê que eu sentia. Então toda vez que eu adorava, quando eu cantava hinos também, eu já estou até ensinando vocês como buscar o Espírito Santo. Presta atenção na minha experiência. O que acontece? Quando eu estava adorando ali, cantando louvores, na parte do hino do playback que não tinha letra nenhuma, eu dizia, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Abra sua boca para dar glória, para adorar. Quando você for cantar hinos, tiver o playback ali tocando, som, você não está cantando, dá glória a Deus, exalta o nome do Senhor, fala palavras de exaltação, você vai ver o que vai acontecer. Comece a fazer isso. Alabá, Surianda, Lamanai, Alabá, Surianda, Lamanai, glória a Deus, aleluia. Então eu fazia desta forma e aí foi pouco tempo, irmãos. Deve ter levado, depois que eu comecei a chorar ali, dar glória a Deus nos meus louvores, mudei meus louvores, deve ter dado no máximo uns 2 meses. 2 meses. E eu tava triste porque eu não era batizada, eu só chorava e falava, mas por que não acontece? E eu senti um pouquinho de medo, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, o que eu ia sentir quando acontecesse. E Deus usou até uma pessoa que não tinha visto eu chorar ainda, e no dia que Deus
Deus mandou essa pessoa ir na igreja, essa pessoa viu eu chorando, o Espírito Santo mandou falar que tinha uma obra grandiosa na minha vida que ia me batizar com o Espírito Santo. E aí foi aí que eu tive a confirmação, mas aí o dia passou e não acontecia. E eu comecei a ficar muito ansiosa, porque a minha doença dava sintomas, né, extremos de ansiedade, um sintoma extremo de frustração. E eu comecei a me frustrar e entrei numa depressão. E naquela semana que eu entrei em depressão, eu fui ensaiar um hino no sábado para poder cantar no domingo com uma irmã. Eu ensaiava os conjuntos na igreja, né? Eu ensaiava os jovens, o conjunto que tinha de irmãos e irmãs e o conjunto das irmãs também. E eu cantava às vezes sozinha com alguma irmã, as crianças também eu ensaiava. E aí eu fui ensaiar e eu tinha cantado com todo mundo, ensaiei com uma irmã. Quando eu ensaiei com uma irmã, eu senti a presença de Deus muito forte. E naquele dia, eu tinha pedido para Deus, através do meu louvor, aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta a minha fé e que eu possa crer que Tu fazes além do que eu posso entender. Porque eu já estava perdendo a fé que eu ia ser batizada. Só que a gente não pode perder a fé, né? O Senhor tem o tempo certo. E naquele dia eu senti a presença de Deus tão forte que eu achei que, né, que eu ia até voar para os céus. Que eu senti algo muito forte dentro de mim. Eu falei, meu Deus, parece que eu vou para o céu. E eu falei, acho que vai acontecer alguma coisa amanhã. Aí no domingo, quando eu tava louvando aquele hino, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que... Você já sabe, deu branco aqui, mas eu vou cantar o hino, deixa eu continuar. Eu tava cantando esse hino. E eu comecei no final dele, porque eu já tava chorando já. Eu tava chorando. E aí eu comecei, glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Nesse momento, foi como se eu tivesse sido arrebatado e voltado, mas fosse num piscar de olhos, sabe? Fui arrebatado e voltei. E nesse momento que eu tive a sensação que fui arrebatada, quem estava ali viu eu falando em línguas. E aí quando eu voltei ali, eu só dava glória a Deus sem parar e não parava de dar glória, não sabia porquê. E eu queria que a minha boca parasse de falar, porque já era pra mim sentar, tudo determinado, e eu ali não parava. E quando eu consegui ir pro banco, tudo que eu sentia flutuando, eu sentia a sensação que eu tinha que meu corpo tava flutuando. Foi assim, falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Eu sentei lá do meu irmão, o irmão falou assim, você foi batizado com o Espírito Santo, você tava falando em línguas. E eu não tinha visto, só que aí começou, tinha uma pessoa que estava endemoniada na igreja, e a igreja começou toda a orar, né, ali. Aí começamos a orar, e quando nós estávamos orando, aí eu vi que eu tinha... Aí eu comecei a falar em línguas e vi que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. E... glória a Deus, aleluia. Isso foi em 2019, dia 22 de agosto de 2019. Aí veio a pandemia em 2020. Eu trabalhava com as crianças na igreja desde os meus 14 anos, 13, 14 anos. Só que como eu não tinha tido essa experiência, nunca tinha trabalhado sobre isso com eles. Aí passou a pandemia, 2020, dizemos que foi final de 2021, ou início de 2022 que nós voltamos para a igreja. Mas quando voltou as crianças mesmo, tudo, glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo me disse para que eu as orientasse e ensinasse o que era o batismo com o Espírito Santo. A primeira coisa que você que tem um ministério infantil, a primeira coisa que eu quero aconselhar, eu não fiz isso, eu fui ali, o Espírito Santo mandou e eu fiz. Pergunte aos pais das crianças se eles, né, aceitam que você possa instruir o filho dele ou a filha dele na salinha de como buscar o batismo do Espírito Santo. Porque tem pessoas que podem não aceitar. Eu não quero contar essa experiência, porque eu estou falando isso. Eu quero contar apenas a experiência que eu tive, não a parte que eu sei que teve, que a parte foi complicada, que não foi agradável depois disso. Mas eu quero contar a parte principal, que foi para a glória e edificação do nome do Senhor. Edificação do Senhor. O que eu fiz? Eu ensinei as crianças que era batismo do Espírito Santo. Primeira coisa que o Senhor mandou fazer, pegar esses versículos que eu li no início do vídeo e ensinei. Ensina o que é batismo com o Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo me pediu para ensinar para eles o que era adoração, e eu fiz assim, tinha um quadro na escolinha. Aqui tá escrito adoração. E aqui, ó, eu circulei na palavra adoração, ó. Dentro da palavra adoração, nós encontramos 3 palavras.
adora, ora e ação. Então eu falei para eles, para nós buscarmos o batismo do Espírito Santo, nós precisávamos de adoração. E eu falei para eles, nós temos que adorar, orar e entrar em ação. Aí eu falei, nós não adora com a boca fechada. Nós não ora em pensamento, nós não ora com a boca fechada. Para Deus nos encher do Espírito Santo, nós temos que abrir a nossa boca. Glória a Deus, aleluia. E aqui tá. Eu pensei para eles. Eu achei interessante que eu perguntei para eles que palavra nós encontramos nessa palavra, né? E aí eu marquei embaixo do quadro tudo, falei, nós vamos começar a fazer a adoração. E perguntei, quem de vocês quer ser batizado pelo Espírito Santo? E eles levantaram tudo a mão, tudo feliz, que queriam. Glória a Deus, aleluia. Antes que alguém pergunta, crianças são batizadas pelo Espírito Santo? Pode ser. Já ouvi histórias de criança de 4 anos ser batizada pelo Espírito Santo. Eu vi testemunho de uma mulher, né, que foi batizada, tudo bem pequenininha. Então, o Senhor, Ele sabe o que faz. Ele não vai dar algo que vai nos fazer mal. Ele sabe, né? Ele sabe se aquilo vai nos fazer bem, né? Se nós vamos ser edificados, nós vamos usar, né, para a glória dele. Ele sabe de todas as coisas. Ele não vai dar para uma criança, vai dar para o Espírito Santo para ele fazer mal. Tem gente que tem a mentalidade pequena nisso. Não entende e pensa errado. E aí o que acontece, irmãos? Eu comecei a buscar o batismo das crianças, mas o que eu fiz? Aí o que o Espírito Santo mandou eu fazer? Ensiná-los a orar. Mas não é aquela oração de pedidos que nós ensinamos para as crianças, que na igreja muitas vezes fazem, que é a repetição. Não é uma oração de pedidos. O Senhor me ensinou a ensiná-los a oração de adoração. Onde ação de graças, que é também uma forma de adoração, tem na Bíblia, não lembro o versículo agora. Ações de graças, agradecimentos. Então eu colocava cada criança para ela fazer uma oração em voz alta, falando, agradecendo por aquilo que ela sentia de agradecer, que ela lembrava de agradecer. Claro que eu fazia a minha oração primeiro, eu dava exemplo, né? Antes, depois eu começava a colocar cada criança que decidiu buscar o batismo do Espírito Santo, para orar. Uma oração com agradecimento e com exaltação, falando as qualidades de Deus, falando o que Deus é para eles. Alabá, surianda, lá, maná, yarabá, sou, aleluia, glória a Deus. Irmãos, aquelas criancinhas, quando eu ia colocar antigamente elas para orar, ninguém queria orar. Tinham vergonha. E quando eu comecei a incentivá-las a fazer oração de adoração, cada uma delas orava. E o Espírito Santo, eu via em algumas das crianças fazer uma oração que eu não imaginava elas fazerem. Eu sabia que era o Espírito Santo as guiando e conduzindo. Porque aquela obra não era minha, era do Senhor. E era muito lindo de ver. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, aquelas crianças, elas oravam em adoração, cada uma fazia sua oração, e depois nós se juntávamos, pegávamos nas mãos e fazíamos. Eu fazia uma, que todo mundo repetia, e nós no final falávamos, Senhor, aí eles falavam, Senhor, nos batiza com o Espírito Santo, nos enche do teu Espírito Santo, derrama o Espírito Santo sobre nós. Caso eles falavam. E a outra coisa que Deus me ensinou era pegar os hinos de adoração que eu usava com eles, hinos que falavam diretamente com Deus. Que hinos? Eu vou citar alguns que eu não lembro de todos. Aquele do Atos 2, Enche-me Deus, acho que é do Gabriel Guedes. Maranata, Ora Vem Senhor Jesus, que é... não tô lembrando de quem que é, mas é um hino, Tu és a minha luz. O Escudo da Voz da Verdade. Tinha também o Te Adorar, do Fernandinho, e o Pra Te Adorar, do Fernandinho. A tua presença é o meu remédio, Jesus, tua presença, vocês sabem, tua presença. E tinha outros que eram hinos que eu já apresentava com eles na igreja. Então eram hinos, falavam diretamente com Deus, hinos que prestavam adoração direta a Deus, não hinos que falavam com a pessoa, né?
tipo outra pessoa direto, você isso, você aquilo, Deus está fazendo isso, Deus vai te dar livramento, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Não, era irmos voltados para Deus. Foi isso que o Espírito Santo me ensinou. Então, depois que nós fazemos a oração, ensaiávamos o hino que ia cantar na igreja, eu falava com as crianças, nós geralmente é de 7 anos para cima que escolhiam ficar comigo para adorar e louvar. E eu falava, quem quiser brincar, vai brincar. Só vem adorar e louvar comigo quem quer ficar batido com o Espírito Santo. E quem quer louvar, quem gosta de louvar o Senhor, ele não pode forçar. E o que acontece? Aí as pequenininhas iam brincar, né? A minha filha também ia brincar, quando era pequenininha. As pequenininhas iam brincar. E as demais vinham louvar comigo, adorar. Então, o que o Senhor me orientava? Para que nós fechássemos os olhos, para não ficar olhando para ninguém do lado, esquecer que nós estávamos com pessoas, para nós não distrairmos, não ficar preocupado com o outro vai pensar do lado. Então, marabá, surianda, lá, manai. Então, nós fechávamos os olhos, alguns ficavam com a mão para cima, eu ficava também assim, né? E aí, fechávamos os olhos e cantávamos um hino com todo o nosso coração. E quando nós sentíamos vontade, nós dávamos glória a Deus. E eles começaram a falar, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. E nós íamos cantando 1, 2, 3, 4 hinos. Aí no quinto já tinha criança chorando. E eu chorava e falava em línguas. E eu fazia de conta também que ninguém estava me ouvindo, Deus estava ali, com o meu coração voltado para Deus, em espírito conectado mesmo, e adorando o Senhor. E as crianças adoravam, e elas choravam, elas sentiam a presença de Deus, e caíam lágrimas nos olhos delas, e elas davam glória a Deus. E aí, assim como eu no início tive medo, algumas sentiam arrepio, sentiam algo tão forte que, né, dentro delas, só que elas falavam para mim que gostava, né? Aí, claro que assim como eu tive medo quando eu comecei a chorar e não estava entendendo, teve criança que falou que sentiu medo, que não sabia, nunca sentiu aquilo. E aí cabia, quando, né, os pais estão sabendo, os pais instruir o filho, falar isso é maravilhoso, essa presença do Senhor. Pode chorar, pode dar glória, que Deus quer encher você, quer batizar você com o Espírito Santo, né? Então, mas aí eu pegava, não forçava, falava, gente, se ninguém quiser, não quer adorar, pode brincar, que tinha o lugar dos brinquedos das crianças, tinha o lugar de fazer atividade, pintar os livrinhos bíblicos, né? Então eu falo, vocês podem escolher o que vocês vão fazer. Quem quiser adorar com a tia, fica com a tia. Quem não quiser, pode ir lá. E eu liberava, ficava tranquilo. E aí, eu sei que foi uma bênção. E um dia, eu cheguei até dando glória na escolinha. Falei, vamos dar glória, vamos começar adorando hoje. E coloquei todo mundo para adorar. E tinha um menino de 12 anos que todo dia, quando ele estava na casa dele, ajoelhava antes de dormir e falava, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Não era uma oração de uma hora. Era uma oração sincera. Uma oração sincera. Foi através de orações de louvor, porque às vezes você não consegue ficar um tempão orando ali, adorando a Deus, mas você consegue cantar hinos de louvor e adoração, tirar um momento na sua casa, pega, entra no seu quarto, põe louvor de adoração, fecha seus olhos e fica ali adorando, exaltando, dando glória a Deus, santo, santo, eu não preciso, se chorar, chora. Quando chorar, não deixa a boca travada e dá glória a Deus, exalta o nome do Senhor, que o Senhor vai te encher. Eu falo isso com a autora Balaba, Surianda, lá, Yassou. Eu falo com autoridade aqui para te dizer que o Espírito Santo está me dizendo para falar aqui neste vídeo, com esse intuito, que este vídeo foi, o Senhor colocou no meu coração para que eu fizesse esse vídeo. Foi dessa forma, você não precisa nem estar na igreja, pode estar na sua casa. Se quiser fazer com seus filhos, faça uma reunião com seus filhos, ensine eles a adorar como eu ensinei você aqui, como eu falei, as minhas experiências, absorva as minhas experiências e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, te direcionar para que você também possa ter essas experiências. Um menino de 12 anos estava buscando e o Senhor, naquele dia que eu cheguei glorificando, fez, vamos começar adorando já. Aquele menino com os braços para cima, dizendo glória a Deus, aleluia, santo, santo, nome do Senhor, com as lágrimas escorrendo. O Senhor me falou naquele momento que ia batizá-lo. Eu só coloquei as mãos sobre ele ali, porque o Senhor me disse que ia batizá-lo. E eu falei, seja cheio do Espírito Santo. E naquele momento o menino começou a falar em línguas, foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. E havia uma outra criança
que ela tinha 6 anos por aí, que ela ficava brincando, mas ela começou a ver a gente sentir na presença de Deus. Um dia ela levantou, eu sabia que era o Espírito Santo chorando ali no brinquedo, ela estava sendo impactada pela presença. Alabá, Shurianda, Alá, Manai, Olabá, Surias, aleluias. Glória a Deus. E ela pegou e começou a orar ali, cantar, adorar, dar glória. Alabá, Surianda, Alá, Manai. E os demais ficaram impactados porque ela não estava participando das reuniões, mas naquele momento eles viram que era o Espírito Santo agindo na vida dela. E um dia ela chorou o dia inteiro na casa dela, segundo o relato dos pais. Ela chegou na igreja chorando, os pais não sabiam o que estava acontecendo. Aquele dia eu cantei o hino da Lauriette, aquele que for tocado seja batizado. Em nome de Jesus. E aquele dia eu ouvi uma criancinha falando em línguas enquanto eu estava cantando muito alto. A igreja estava até, nesse momento, já estava glorificando. Naquele momento, a gente ouviu uma criança falando em línguas, a mãe estava do lado, também teve aquela percepção, pensou, será que a minha filha foi batizada? E eu não duvido que ela foi batizada com o Espírito Santo. Que aquela criança falou em línguas naquele momento, sim. Glória a Deus, aleluias. Então, foi maravilhoso. Infelizmente eu não pude continuar esse trabalho com as crianças na igreja, né? Isso é assunto para outro momento, mas glória a Deus, aleluias. Eu acredito que com essas experiências que eu tenho compartilhado, com esse testemunho, você pode fazer a diferença na sua igreja. Você que é professora do Ministério Infantil, pergunta para os pais o que eles acham, o que eles pensam, né? Se eles concordarem, né? Converse com o seu pastor que você vai fazer esse trabalho, faça num horário que também não vai atrapalhar dentro da igreja, que às vezes para o louvor de adoração e glorificação, não sei, se escolher muito perto da igreja, do local que os adultos ficam, às vezes pode atrapalhar um estudo bíblico, então você tem que saber o horário, você pode marcar, porque teve vezes que eu marquei para de tarde, um dia, para isso eu e as crianças para a igreja, nós adorávamos o Senhor. Eu tenho certeza que você ensinando isso, você dando essas orientações, o Espírito Santo vai descer sobre a escolinha das suas crianças, a escolinha da igreja que você ministra, que você trabalha, né? Vai descer sobre essas crianças. Fale do Espírito Santo, fale do seu amor, da sua alegria na presença de Deus, né? Do seu amor à palavra, de quem é o Espírito Santo. Ensine eles a orar em adoração. E você que é jovem, faça a oração de adoração, não de petição, aquela oração só de petição, é importante pedir, mas para buscar o Espírito Santo, tenha orações de adoração, falando, reconhecendo quem Deus é, o que Deus fez por você. Alabaçurianda, alamanai. Oh, aleluia, glória a Deus. Fale com Deus, adore Ele nas suas orações, e eu tenho certeza que você vai sentir um mover maior na sua vida. Você vai se aproximar mais de Deus, deixa Ele conduzir os seus louvores. Fale com Deus através dos louvores, louve a Ele, exalte a Ele, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e até aqui.